Meu nome é Ronaldo Luiz Alonso, sou professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Vamos começar agora o nosso curso de Eletrônica Básica. Nesse curso vocês vão aprender a utilizar o multímetro, aprender as características dos diferentes componentes eletrônicos, como fazer medições e testes desses componentes eletrônicos. Então vamos começar agora a nossa primeira aula falando sobre grandezas elétricas e fenômenos elétricos. Vamos então começar aqui nosso curso de eletrônica básica, tá? E vamos definir o que é eletrônica. O que é eletrônica? O que é eletrônica? É a ciência que estuda os elétrons, interações de materiais com elétrons e propriedades dos elétrons, né? Essa definição é bastante ampla, né? Então, por exemplo, interações de materiais com elétrons, né? Determinados materiais eles possuem resistividade, né, que é oferecer resistência à passagem da corrente elétrica, né? Então a resistividade é uma característica do material, né? Quanto maior a resistividade para um determinado pedaço desse material, maior a resistência elétrica desse material, certo? Existem outros materiais também, por exemplo, que são semicondutores, né, que eles possuem características entre os isolantes, né? Como, por exemplo, a borracha e os condutores, como o cobre, por exemplo, né? Então, esses materiais seriam materiais semicondutores que a gente vai abordar em uma das aulas aqui, tá? E propriedades dos elétrons, por exemplo, todo elétron em movimento gera um campo magnético, ok? Então, a eletrônica é uma ciência bastante ampla, né? Que ela estuda os elétrons de todos os pontos de vista possíveis, né? Desde o aspecto microscópico, nanoscópico, até o aspecto macroscópico, digamos, né? E o que vem a ser a eletricidade? Né? A eletricidade é a capacidade de um corpo de armazenar ou conduzir elétrons. Então, quando a gente fala de armazenar eletricidade, tá? A gente está falando basicamente de armazenar eletricidade estática, armazenar eletricidade na sua forma estática, ou seja, né? Os elétrons eles estão parados, eles não estão em movimento, né? Então os elétrons eles estão paradinhos ali, eles estão estáticos, tá? Então quando você fala de eletricidade estática, você está falando de elétrons parados. Onde que o elétron pode ficar parado? Ele pode ficar parado, por exemplo, na sua blusa, né? Por exemplo, você está com um casaco de lã e você entra no seu carro e aí, né? Você coça as costas do banco do carro. O que aconteceu aí? Uma troca de elétrons entre o seu casaco de lã e o banco do seu carro, né? Aí, de repente, você sai do carro e toma um choque, né? Por que você toma um choque? Porque você tinha cargas elétricas armazenadas no seu casaco, né? E quando você saiu do carro e tocou no metal da porta do carro, né? Esses elétrons eles foram para o carro, né? Para o metal do carro, para o chassi do carro, e você se descarregou, né? Você descarregou aquela carga elétrica que estava em você, ok? Então os elétrons que estavam paradinhos eles se mexeram, eles foram do seu corpo, do seu casaco para o carro, né? Para o carro. Então os materiais eles podem armazenar eletricidade de forma estática, né? Existe um componente eletrônico, né? Que nós vamos aprender mais adiante no curso chamado capacitor, que a principal característica dele é armazenar eletricidade na sua forma estática, tá? Então, o capacitor ele armazena carga elétrica, tá? Na forma estática, né? E tem outras propriedades também, como por exemplo, o capacitor ele bloqueia a corrente contínua e deixa passar a corrente alternada, né? Mas não é que ele deixa passar a corrente alternada, é que ele fica carregando e descarregando e nessa carga e descarga é como se ele deixasse a corrente alternada passar. A gente vai falar sobre isso mais adiante, tá? Então, quando você fala de eletricidade dinâmica, né, ou eletrodinâmica, né, você está falando dos elétrons já em movimento, tá? Então, quando você tem vários elétrons em movimento, você tem o que a gente chama de corrente elétrica, né? Então, corrente elétrica são vários elétrons em movimento, né? Quando você aperta o interruptor da sua lâmpada parece acender instantaneamente, não é? Pois é. O que acontece aí? O que acontece para a lâmpada acender? Se for uma lâmpada incandescente, né, como essa da figura que eu vou colocar aí para vocês, né, o que está acontecendo é que os elétrons estão passando pelo filamento de tungstênio, tá? E esse filamento ele está esquentando, né?
E o calor, né, gerado está fazendo com que o filamento aqueça, e aquecendo bastante o filamento, esse vai emitir luz, né? Esse filamento de tungstênio vai emitir luz, né? E como você tem um movimento grande de átomos aí, né? Os átomos numa temperatura maior eles ficam mais agitados, né? A corrente elétrica, né? Também vai passar com mais dificuldade, ou seja, o filamento quente também vai exibir uma dificuldade maior a passagem da corrente elétrica do que um filamento frio, né? Tanto é que se você medir a resistência elétrica de uma lâmpada, né, quando ela está apagada, você vai ver que a resistência é baixinha, né? Mas quando você liga na corrente alternada e passa, né, corrente elétrica pela lâmpada, ela também não vai queimar, né? Por quê? Por que ela não queima? Porque ela esquenta e a resistência dela fica maior, né? Então passa pouca corrente elétrica aí, tá? E como eu disse para vocês, né, todo elétron em movimento também gera um campo magnético. Isso é importante aí para você explorar as propriedades magnéticas da corrente alternada, né? Porque todo campo elétrico gera um campo magnético, né? E se esse campo elétrico ele for variável, ele vai gerar também um campo magnético variável, e um campo magnético variável induz corrente, né? Como a gente vai falar daqui a pouco, tá? Bom, quais são as grandezas elétricas mais importantes, né? A carga elétrica, né? Então, por exemplo, o elétron ele tem uma carga elétrica e o próton ele tem uma carga elétrica, né? A carga elétrica do elétron e a carga elétrica do próton são cargas elétricas elementares, né? Então, o valor delas é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? A carga elétrica é medida em coulombs, tá? E o que é a carga elétrica de um corpo, né? Quando eu falo de um corpo, eu falo de um corpo macroscópico, como, por exemplo, um bastão de vidro, uma flanela de lã, uma flanela de tecido normal, né? O que é a carga elétrica desses corpos, né? O que a carga elétrica desses corpos mede, né? Mede a quantidade ou excesso de elétrons, né, em relação ao corpo neutro, tá? O que é ser um corpo neutro? O corpo neutro é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, tá? Então, se você tem um corpo que tem a mesma quantidade de corpos e elétrons, ele não está eletrizado, ele não tem carga elétrica nem positiva nem negativa, a carga elétrica dele é zero, tá? E ele não está carregado nem positivamente nem negativamente. Então vamos supor que você tem um bastão de vidro e você esfrega esse bastão de vidro numa borracha, tá? Pode ser a borracha que você usa aí para apagar o seu caderno, tá? O que vai acontecer? O bastão de vidro ele vai ceder elétrons para a borracha, tá? Então a borracha ela vai ficar carregada negativamente e o bastão de vidro positivamente. Se você tiver papeizinhos, né, na sua mesa, tá? E você aproximar o bastão de vidro, tá? O que vai acontecer? Como você tem uma carga positiva, né, no bastão de vidro, você tem o quê? Um potencial elétrico positivo, né? E esse potencial elétrico positivo está associado a um campo elétrico, tá? Então, esse campo elétrico vai induzir uma força elétrica no seu papelzinho que está na mesa. Esse papelzinho vai acelerar devido a essa força elétrica, né? Porque força igual a massa vezes aceleração. E o papelzinho vai grudar no seu bastão, tá? E quando ele grudar no seu bastão, as cargas vão ser transferidas, né? Ele provavelmente vai cair de novo ou ele vai ficar grudado lá, né? Bom, então aqui eu vou demonstrar para vocês o uso da eletricidade estática, tá? O que eu vou fazer? Eu vou eletrizar esse canetão aqui, é um canetão de PVC, tá? Eu vou esfregar esse canetão aqui na flanela, tá? Então eu vou fazer aqui vou esfregar o canetão na flanela e na mesa eu tenho pedacinhos aí de papel, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu esfreguei, os elétrons passaram aqui, né, do canetão para a flanela, né? O canetão ficou carregado positivamente. Então aqui em volta eu tenho um campo elétrico, tá? Se eu colocar alguma coisa nas regiões desse campo elétrico, eu vou gerar uma força elétrica, essa força elétrica vai gerar uma aceleração e o que vai acontecer? Os papeizinhos vão grudar aqui no canetão, tá? Vocês podem ver aqui, ó. O papelzinho gruda no canetão, certo? Ó. Aqui ele não está suficientemente eletrizado, mas eu posso eletrizar mais aqui, certo? E aí vocês vão ver aqui, ó. Eu peguei um papelzinho aqui, né?
Peguei outro papelzinho, tá vendo? Ó? Isso aqui é o quê? Eletricidade estática, tá, pessoal? Então, aí a gente já tem o conceito de potencial elétrico, né? Então, toda carga elétrica modifica o espaço em sua volta, criando um campo elétrico. Um campo elétrico, pessoal, é um campo vetorial. O que significa isso? A cada ponto do espaço, você vai associar um vetor, né? Esse vetor é o vetor campo elétrico, tá? Se a carga for positiva, tá? Se a carga for positiva, os vetores eles vão estar saindo da carga, tá? E se essa carga for negativa, os vetores eles vão estar entrando na carga, tá? Essas linhas elas cruzam superfícies que definem o que chamamos de potencial elétrico, né? E essas superfícies são as superfícies equipotenciais, ok? Se uma carga de prova ou um corpo é colocado em uma região com campo elétrico, é gerada uma força elétrica e essa força elétrica vai movimentar a carga. Se a carga estiver presa ao corpo, vai movimentar o corpo, tá? Então, o potencial elétrico é medido em volts, tá? Vamos explicar isso melhor aqui nos próximos slides, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma nuvem, tá? Essa nuvem entrou em contato com o ar aqui, sofreu o atrito do ar, e ela é uma nuvem carregada, tá? Ela está carregada aqui com um potencial elétrico aqui, tá? Então, existe um campo elétrico que essa nuvem aqui está ocasionando, tá? E a Terra, né? Ela está com potencial que é o oposto do potencial da nuvem. Não sei dizer agora para vocês se o potencial da nuvem é positivo ou negativo, ou se o potencial da Terra é positivo ou negativo. Bom, eu acredito que tem os dois casos, tá? Vamos lá, né? Vamos dar um exemplo aqui da natureza, né? Os fenômenos elétricos eles são conhecidos há centenas de anos, né? Por volta do século XIX aí, o Benjamin Franklin fez várias experiências aí. O Benjamin Franklin é o inventor do para-raio, né? E todo mundo já deve ter visto aí uma foto aí do Benjamin Franklin soltando um papagaio na tempestade, né? Se vocês não viram, procurem na internet aí que vocês vão achar, tá? Então aqui nós temos uma nuvem, né, que a carga dela ela pode ser positiva ou negativa, e a Terra vai ter o oposto da carga elétrica que está na nuvem, tá? Ou ela vai ser mais positiva que a nuvem ou mais negativa que a nuvem, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem uma carga elétrica estática, né? Certo? E você tem também um potencial elétrico associado a essas cargas elétricas, né? A diferença do potencial entre a nuvem, né, do potencial elétrico entre a nuvem e a Terra, né? Se você pegar o potencial da nuvem, né, o potencial elétrico da nuvem e fizer menos o potencial elétrico da Terra, essa diferença de potencial elétrico chega a milhões de volts, tá? E quando você tem uma diferença de potencial muito alta entre dois terminais, né, entre dois corpos, né, no caso aqui os dois corpos são a nuvem e a Terra, né, você ioniza o ar que está em volta, né? Então você gera o que a gente chama de raio, né? Os raios, na maioria das vezes, eles descem, mas eles também podem subir, tá? Quando surgem de estruturas elevadas, como para-raios ou edifícios, ou para-raios em montanhas, por exemplo, o raio sobe, né? Mas a maioria dos raios desce, tá? Então vamos supor que o raio está descendo, né? O que vem a ser o raio? O raio vem a ser um fluxo de elétrons, ou seja, uma corrente elétrica entre a nuvem, tá? E a Terra, né? Então você tem um efeito aqui de ionização do ar, né? Então o ar ele é ionizado, ele perde elétrons, tá? Ou ganha elétrons, dependendo, né, da situação. E essa ionização faz com que passe uma corrente elétrica pelo ar aqui, tá? Então no raio o ar é ionizado, né? Os átomos se transformam em íons e a corrente elétrica passa por esses íons, né? Esse efeito luminoso da passagem da corrente elétrica pelo ar ionizado é denominado de efeito corona, tá? Então esse efeito também ocorre em linhas de transmissão, ok? Então, recordando aqui alguns conceitos que vocês viram no ensino médio, né? Toda carga elétrica no espaço gera um campo elétrico, tá? Um campo elétrico é um campo vetorial, né? Então, se você pegar, por exemplo, esse ponto aqui no espaço, né? Você vai associar esse ponto no espaço a esse vetor aqui, que é o vetor campo elétrico. Esse ponto no espaço você vai associar um vetor também, campo elétrico, tá? Então, a cada ponto XYZ do espaço, né? Aqui a gente só tem XY, porque a gente está no plano, né? Mas você pode imaginar a cada ponto XYZ do espaço, você vai associar um vetor E de XYZ chamado vetor campo elétrico, tá? O módulo desse vetor vai ser
K0 vezes Q, né, módulo de Q, dividido por D ao quadrado, onde D é a distância do seu ponto ao centro da carga. Tá? E K0 é a permissibilidade elétrica do vácuo. Tá? Módulo de Q é a quantidade de carga, né? Então você vai considerar em módulo. E D ao quadrado a distância, né, como eu já disse, do ponto até o centro da carga. Tá? Então, a magnitude ou módulo do vetor é diretamente proporcional ao valor da carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância do ponto x, y, z à carga. Tá? Para cargas positivas, os vetores saem da carga. Tá? E para cargas negativas, você também tem a mesma fórmula, né? E, né, módulo de E aqui no caso, né, é K0Q sobre D ao quadrado, né? E os vetores eles vão estar entrando na carga, ok? E o que vem a ser a força elétrica ou força eletromotriz, né? A força que mexe os elétrons, tá? É uma força que acontece quando você coloca uma carga de prova ou uma carga qualquer num campo elétrico. Então, por exemplo, se você colocar um elétron num campo elétrico, esse elétron ele vai ser submetido a uma força, que é a força elétrica, tá? E a magnitude dessa força elétrica vai ser igual ao produto das duas cargas, né? Qzinho e Qzão. Qzinho é a carga de prova e Qzão é a carga que você tinha originalmente, tá? Dividido por D ao quadrado vezes K0 aqui. Então, a magnitude da força é dada por essa fórmula aqui, que é a famosa lei de Coulomb, que vocês conhecem, tá? E você tem uma força aqui de atração, quando as cargas têm sinais opostos, ou uma força de repulsão, e uma força de repulsão quando as cargas têm sinais iguais. Tá? Agora, essa força, tá, ela vai produzir uma aceleração, por causa da lei de Newton. Tá? E essa aceleração vai fazer com que essa carga aqui ela se movimente de forma acelerada em direção a essa carga aqui. Tá? Qual a magnitude da aceleração? A aceleração é proporcional à força e à massa. Tá? Então, se você tem um corpo carregado aqui, né, você vai ter aí uma força proporcional, uma força elétrica, né, e a magnitude da aceleração vai depender da massa do corpo. Tá? Essa questão da força elétrica, né, é interessante você também fazer analogia com a questão da força gravitacional. Então, por exemplo, o planeta Terra, né, ele vai gerar um campo gravitacional em volta dele. Esse campo gravitacional é um campo vetorial, certo? E esse campo gravitacional, tá? Se você colocar uma massa nesse campo gravitacional, você vai ter uma força gravitacional, né? Por causa da massa, tá? Não por causa da carga, mas por causa da massa nesse caso aqui, tá? Então, essa força gravitacional ela vai ser sempre atrativa, tá? Então, essa daí é uma formulação newtoniana da força gravitacional. E essa analogia de campo elétrico com campo gravitacional, de potencial elétrico com potencial gravitacional, é interessante, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque você pode fazer uma analogia entre as duas coisas para tornar a sua compreensão mais fácil, tá? Bom, já o potencial elétrico ele é uma grandeza escalar, né? Ele é um número, não é um vetor, tá? E o potencial elétrico ele vai definir um campo escalar, né? Um campo escalar. Então, uma carga no espaço vai definir o que a gente chama de campo de potencial, né? Esse campo de potencial é um campo escalar, tá? Então, a cada ponto do espaço você vai definir uma grandeza chamada potencial elétrico, tá? Então, se for uma carga pontiforme ou uma distribuição de cargas, aí não importa, né? O potencial elétrico, você vai ter um potencial elétrico em cada ponto do espaço, né? Que é a soma dos potenciais elétricos das cargas individuais aí, né? E esse potencial elétrico é um campo escalar, tá? Quando a carga é positiva, o potencial é positivo. Quando a carga é negativa, o potencial elétrico é negativo, tá? Existe também o conceito de superfícies equipotenciais, que são o quê? São superfícies sobre as quais o potencial elétrico é constante. Por que a gente está falando de potencial? Porque vocês já devem ter ouvido falar da tal da diferença de potencial, né? Que eu falei agora há pouco, né? Quando você tem uma nuvem carregada e a Terra, você tem entre a nuvem carregada e a Terra o quê? Uma diferença de potencial, tá? E é essa diferença de potencial elétrico que vai ocasionar a corrente elétrica, né? No caso das nuvens carregadas e a Terra, o raio é a corrente elétrica, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem uma carga negativa, né? Então o potencial, né? A gente tem aqui uma superfície equipotencial, no caso aqui como é em 2D, é uma linha equipotencial, né? Então o potencial dessa carga é maior quando você está perto da carga
e à medida que você vai se afastando da carga, o potencial vai diminuindo, né? Então eu coloquei essa diminuição do potencial aqui como uma linha de cor mais fraca, tá? Mas ao longo dessa linha aqui o potencial é constante, tá? Ok? E para a carga positiva vai acontecer a mesma coisa, né? Quando você está perto da carga, o potencial ele é maior, né? Em módulo, né? E à medida que você vai se afastando, o potencial vai diminuindo, né? E eu represento a diminuição desse potencial aqui com a diminuição da intensidade das linhas aí, tá? Essas linhas aqui são linhas equipotenciais, ou seja, se você caminhar ao redor dessas linhas aqui, você tem o mesmo potencial, porque você tem a mesma distância ao centro da carga. Então, se você tem a mesma distância ao centro da carga, você vai ter o mesmo potencial, tá? A corrente elétrica, tá? Ela sempre flui do local, né, de maior potencial para o local de menor potencial, tá? Então, o local de maior potencial, né, como a carga positiva ela tem potencial positivo e a carga negativa tem potencial negativo, a corrente elétrica sempre flui do polo positivo para o polo negativo, tá? É isso que o pessoal ensina para vocês, mas na verdade o sentido verdadeiro da corrente, tá, é do negativo para o positivo. Por quê? Porque são elétrons que caminham, né? Quando você tem uma corrente elétrica, você tem um fluxo de elétrons e os elétrons são negativos. Então, o sentido convencional da corrente elétrica é do positivo para o negativo e o sentido verdadeiro, tá, é do negativo para o positivo. Mas, quando você trabalha com esquemas elétricos ou circuitos eletrônicos, você sempre vai dizer que o sentido da corrente é do positivo para o negativo, tá? Então, é sempre do potencial mais alto para o potencial mais baixo, tá? Então, aqui nós temos linhas equipotenciais, aqui V, né? O potencial você pode denotar por V ou por U, né? Mas aqui a gente tem V igual a 50, V igual a 40, V igual a 30 e V igual a 20, tá? Então, aqui nós temos superfícies equipotenciais e o campo elétrico, ele vai furar essas superfícies equipotenciais aqui de forma perpendicular. Então, o campo elétrico, ele é sempre perpendicular às superfícies equipotenciais, tá? Isso é importante quando vocês forem estudar física 3 aí, ou física que envolve eletrodinâmica ou eletricidade, tá? É importante vocês terem esse conceito aí do que é potencial, tá? Do que é energia potencial elétrica, né? E do que é campo elétrico, tá? Então, campo elétrico é um vetor, potencial elétrico é um escalar, né? As superfícies que têm o mesmo potencial são superfícies equipotenciais. E a corrente elétrica, quando ela existe, ela sempre vai do potencial mais alto para o potencial mais baixo, ou seja, sempre do positivo para o negativo, tá? Então, uma carga elétrica, quando colocada num campo elétrico, sofre ação de uma força elétrica, e essa força elétrica vai causar uma aceleração nessa carga, essa aceleração, né, vai provocar um movimento nessa carga em direção, né, ao potencial mais baixo, tá? Então, essa força desloca a carga produzindo um trabalho, tá? E levando a carga do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, tá? Então, se você fizer uma analogia aí com o campo gravitacional, né, o campo gravitacional é um vetor e o potencial gravitacional seria um escalar, tá? Então, a mesma coisa acontece com uma massa, né? Se você põe uma massa num campo gravitacional, por exemplo, uma maçã, né? Você tem uma maçã e está agindo um campo gravitacional sobre essa maçã. Esse campo gravitacional está produzindo uma força gravitacional sobre a maçã, né? Essa força gravitacional vai acelerar essa maçã em direção ao centro da Terra, né? Então, essa força desloca a massa, que no caso, né, não a carga, mas a massa. Então, essa força desloca a massa, produzindo um trabalho e levando a massa do maior potencial gravitacional para o menor potencial gravitacional. Então, essa analogia é importante, né? Por quê? Por que é importante essa analogia? Né? Porque muitas vezes você pode entender a corrente elétrica como uma corrente de água, por exemplo, e a sua bateria como uma caixa d'água, por exemplo, tá? E a resistência elétrica como a espessura do cano. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas existem também muitas diferenças entre o campo elétrico e o campo gravitacional, né? Entre o potencial elétrico e o potencial gravitacional, né? Quais são essas semelhanças e diferenças, né? Primeiro vamos falar das semelhanças, né? Num campo gravitacional, uma massa se movimenta sempre do maior potencial para o menor potencial gravitacional, né? Seguindo as linhas de campo gravitacional, ok? As linhas do campo gravitacional, que induz na massa uma força gravitacional. Então, o campo gravitacional induz a força gravitacional. No caso elétrico também, né?
Então, o campo elétrico induz o quê? A força elétrica, tá? Quais são as diferenças, né? Num campo elétrico, a ideia é a mesma, né? Porém, o campo elétrico pode causar atração, né? Ou seja, quando as cargas são de sinais opostos, elas vão se atrair, ou repulsão, né? Quando as cargas são do mesmo sinal, tá? No campo gravitacional, não. No campo gravitacional, a força é sempre atrativa, tá? Então, massa atrai massa e não existe massa positiva e nem massa negativa. Então, a força gravitacional ela é sempre atrativa, ela nunca é repulsiva, tá? Então, aqui nós temos aqui nosso campo elétrico, tá? E aqui as linhas equipotenciais aqui, tá? Então, aqui o campo elétrico, né? Aqui as superfícies equipotenciais aqui, e aqui as linhas do campo elétrico, né? E essas linhas do campo elétrico, elas são tangentes aos vetores de campo elétrico, tá? E elas são perpendiculares aqui às superfícies equipotenciais, tá? Aqui nós temos uma carga positiva e uma carga negativa, então você deveria colocar essas... Aqui o potencial é negativo, né? E aqui o potencial é positivo, mas aqui eles estão da mesma cor, né? O certo seria você colocar, por exemplo, essa parte aqui em azul, essa em vermelho aqui, para dizer, né, que aqui o potencial é negativo e aqui o potencial é positivo, né? E nessa linha vertical aqui você sabe que o potencial é zero, né? Em todos os casos, né, a superfície potencial é perpendicular às linhas de campo elétrico, tá? Então aqui ela é perpendicular, certo? E aqui a gente tem um exemplo de repulsão, tá? Aqui no caso os campos elétricos eles são todos positivos, né? Ok? E aqui o campo elétrico é zero. Então vamos falar de eletrização, né? Quando nós falamos de eletrização, nós estamos falando de eletricidade estática, tá? Então o que vem a ser eletrização? Tá? É o processo pelo qual um corpo, que é eletricamente neutro, né? Quando eu falo um corpo, aí eu falo, por exemplo, um pedaço de couro, uma placa de metal, né? Um bastão de vidro, uma flanela, etc. Tá? Então, eletrização é um processo pelo qual um corpo que é eletricamente neutro, ou seja, tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, tá? Esse corpo perde ou ganha elétrons, tá? Então, se ele perde elétrons, ele fica positivo. Se ele ganha elétrons, ele fica negativo, tá? Como vocês aprenderam aí no ensino médio, existem 3 métodos de eletrização, tá? Por atrito, por exemplo, no gerador de Van der Graaf, né? A alta tensão que vai para a esfera, tá? Do gerador, essa alta tensão é gerada por atrito da correia, tá? Do gerador de Van der Graaf, né? Por contato, quando você toca alguma coisa que está eletrizada positivamente, tá? Você fica eletrizado positivamente. Se você tocar uma coisa que está eletrizada negativamente, você fica eletrizado negativamente. Você ou o corpo, no caso, tá? O corpo neutro que entra em contato com algo que está eletrizado positivamente vai ficar eletrizado positivamente. E se ele entrar em contato com algo que está eletrizado negativamente, esse corpo neutro, né, ele vai ficar eletrizado negativamente. E a forma de eletrização mais importante para a eletrônica é a eletrização por indução. Por quê? Porque é a eletrização que acontece quando você carrega um capacitor. Então vamos imaginar que você tem um capacitor aí de placas paralelas, tá? De placas de metal paralelo. Se você pega esse capacitor, né, e coloca em contato com uma bateria, né? Uma das placas você coloca em contato com o polo positivo da bateria, outra placa você coloca em contato com o polo negativo. Você fez o quê? Você fez uma eletrização, você carregou o capacitor, tá? Ele vai estar armazenando aí uma determinada carga. Então a carga que você vai armazenar no capacitor é o produto da capacitância pela tensão que você aplicou no capacitor, tá? A gente vai ver isso mais adiante. Mas a eletrização por indução para a gente que é mais importante porque é a eletrização que você faz quando você carrega um capacitor, ok? Então a eletrização ela sempre gera uma diferença de potencial entre o corpo que perdeu e o corpo que adquiriu elétrons, tá? Então, por exemplo, se você carregar um capacitor, esse capacitor você desligar a bateria, né, depois que você carregou o capacitor, esse capacitor ele vai ter uma carga armazenada e, portanto, vai ter uma diferença de potencial aí entre as placas, tá? Existe uma série triboelétrica, né? E essa série triboelétrica, ela é uma tabela, né, que indica a tendência que diversos materiais têm de doarem ou receberem elétrons. Então, por exemplo,
a pele humana seca ou o couro, tá? Eles têm uma capacidade maior de perder elétrons do que a pele de coelho, que por sua vez tem uma capacidade maior de perder elétrons do que o vidro, né? Que por sua vez tem uma capacidade maior de perder elétrons do que o cabelo humano. Então por aí você já consegue traçar o que vai acontecer, por exemplo, se você pegar um vidro e esfregar na borracha, na sua borracha escolar, né? O que vai acontecer? O vidro vai ficar carregado positivamente e a borracha vai ficar carregada negativamente, tá? Então, veja bem, esses materiais aqui, eles são todos isolantes. Por exemplo, o nylon é um isolante, ele não conduz corrente elétrica, o papel também, tá? Madeira, borracha. Esses materiais isolantes, eles são também chamados de dielétricos, tá? E eles são usados na construção de capacitores. Quando a gente for falar de capacitores aqui, a gente vai voltar a falar dos dielétricos. E cada dielétrico, cada isolante, ele tem a chamada constante dielétrica, tá? Que tem a ver também com a capacidade que esse material tem de ceder ou ganhar elétrons, tá? Então as cargas elas se movimentam devido à força elétrica ou força eletromotriz, tá? Como eu disse, essa força ela conduz a carga sempre do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, tá? Que é o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Então lembra, a carga positiva tem um potencial maior, a carga negativa tem um potencial menor. A carga se movimenta de onde para onde, né? Do positivo para o negativo, tá? O elétron, a carga elétrica, né? Ela se movimenta sempre do polo positivo para o polo negativo, sempre do maior potencial elétrico para o menor potencial elétrico, ok? Durante o movimento das cargas, essas podem encontrar resistência elétrica, né? E a resistência elétrica vai depender do material, tá? Não só do material, tá? A gente vai ver pela segunda lei de Ohm que a resistência elétrica também depende da resistividade, que é uma capacidade intrínseca do material, tá? Da área de secção transversal do fio e do comprimento do fio condutor, tá? Corpos que conduzem bem a corrente elétrica, portanto, possuem baixa resistência, né? São chamados de condutores. Então, exemplo de condutores: estanho, ferro, em geral, todos os materiais metálicos, tá? Todos os metais, eles são bons condutores de eletricidade, tá? De corrente elétrica, tá? Então, eles têm baixa resistência elétrica, tá? Já corpos que não conduzem a corrente elétrica, pois possuem uma resistência elétrica altíssima, são chamados de isolantes ou dielétricos. E no meio aí você tem os semicondutores, que têm características intermediárias entre os condutores e os dielétricos, tá? Aqui vamos imaginar o seguinte, ó, você tem aqui uma caixa d'água, tá? E aqui você tem um medidor de pressão, tá? Um manômetro aqui para medir a pressão da água. Esse manômetro aqui, como não tem fluxo de água, tá? Ele está em contato com a pressão atmosférica, então ele vai marcar um valor baixo aqui. Já esse, ele está sofrendo a pressão de toda a coluna de água aqui da caixa d'água, tá? Então ele está marcando um valor alto aqui, tá? Por que a gente usa esse exemplo aqui, né? Você vai imaginar o seguinte, ó. Você vai imaginar uma pilha como se fosse uma caixa d'água, tá? Porque a pilha, ela não é igual ao capacitor, ela não armazena a carga, né? As cargas na pilha, elas são geradas de forma química, né? Então a pilha, ela produz corrente elétrica, né? Ela produz elétrons a partir de uma reação química. Então ela não tem intrinsecamente a carga dentro dela prontinha para ser usada. Mas quando você liga o polo positivo no polo negativo da pilha a partir de uma resistência ou de uma carga, né? De uma resistência de carga aí, vai passar uma corrente elétrica, né? E essa corrente elétrica ela vai causar uma reação química que é uma reação que vai fornecer mais corrente elétrica para o funcionamento do circuito, tá? Então, na pilha, a energia é gerada de forma quimicamente e as cargas não estão prontas, tá? Mas a partir do momento que você liga o polo positivo ao polo negativo, as cargas começam a se formar e esses elétrons começam a fluir pelo fio, tá? Primeiro o campo elétrico, depois os elétrons, tá? Então vamos imaginar o seguinte, ó, você tem uma energia potencial, né? Então na pilha você tem uma diferença de potencial e aqui também você tem o quê? Você tem uma diferença de potencial, porque aqui em cima você tem uma energia potencial gravitacional que é alta, né? Energia potencial gravitacional, se vocês se lembram, é M vezes G vezes H, né? M é a massa da água aqui, G é a constante gravitacional, é o 9,8 metros por segundo ao quadrado, e H é a altura, tá?
Você tem essa energia potencial aqui da coluna de água, tá? Então, o que vai acontecer? A água ela vai fluir do maior potencial para o menor potencial, tá? De um valor de pressão maior para um valor de pressão menor, tá? Então, veja, né, que quando você abre a torneira, quando você abre o registro aqui, né, ou seja, essa torneira aqui ela faz o papel de uma chave elétrica, né, você pode pensar dessa forma, né? A torneira é uma chave que permite ou não a passagem da água, né? Como vocês vão ver mais adiante, você tem vários tipos de chave, né? Comandadas de forma mecânica, né? E você tem também o transistor, que pode se comportar como uma chave comandada eletricamente, né? O relé também é uma chave comandada eletricamente, ok? Então, você tem uma chave, quando você abre essa chave aqui, a água vai fluir, né? Então, quando existe uma ligação direta entre os polos da caixa, né, isso é o polo positivo, né, que está representado por esse manômetro aqui, em direção ao polo negativo, que está representado por esse, tá? Ou seja, né, do polo positivo que apresenta o maior potencial para o negativo que apresenta o menor potencial, a água flui, tá? Então, a resistência elétrica ela depende da espessura, da área, tá? De seção transversal, ou da espessura do cano, tá? E depende também do comprimento do cano. Se o cano for mais comprido, tá? Vai ter mais dificuldade da água atravessar esse cano, tá? Ao passo que se o cano for mais estreito, vai ter menos dificuldade da água atravessar o cano, tá? Então, veja, né? Se por outro lado colocarmos uma resistência elétrica, haverá diferença de pressão. Se a resistência for baixa, haverá grande fluxo, né? Ou seja, se você tiver um cano grosso, vai passar muita água, tá? Vai ter um grande fluxo de água, né? Então, canos grossos têm pouca resistência, né? Então, fios grossos, né, também, certo? E canos finos, né, de forma aí análoga, né, fios finos, apresentam alta resistência, tá? Então, o reservatório contém água que é semelhante à carga elétrica, né? Então, você pode pensar que a água é a carga elétrica, o fluxo de água é a corrente elétrica e o cano, né, a espessura do cano, a espessura e o comprimento do cano definem a resistência elétrica do cano, tá? E o movimento da carga elétrica é a corrente elétrica, né? No caso aqui, o movimento da água é a corrente de água. Então, essa analogia aí da hidráulica com a elétrica, tá? É interessante para você entender o funcionamento de um circuito elétrico, né? Tanto é que nos transistores de efeito de campo, né, você tem a fonte, né, no caso seria a nossa caixa d'água, você tem o dreno, né, que seria o ralo do banheiro aí, no caso, né, o ralo da pia, tá? E você tem o gate, que seria a torneira, né, que você deixa ou não a água passar, tá? Então, geralmente, essa analogia não é boba, tá? Os caras que inventaram o transistor de efeito de campo usaram essa analogia para nomear os terminais do transistor de efeito de campo, então não é uma analogia tão boba assim. Ela ajuda bastante você a entender a questão da corrente elétrica, a questão da resistência elétrica e outras questões elétricas aí também, tá? Então, a diferença de potencial elétrico, tá, DDP, ela é análoga à diferença de pressão dos manômetros do exemplo anterior, tá? Se mantivermos a resistência do cano constante, tá, a grossura do cano, né, quanto maior a diferença de pressão, tá? Então, dada que a resistência é constante, dado que a grossura do cano e o comprimento do cano são constantes, né, quanto maior for a diferença de pressão, mais água vai passar. Ou seja, quanto maior a DDP, mais corrente elétrica passa para uma mesma resistência elétrica. Tá? Então, essa relação entre corrente elétrica, resistência elétrica e tensão elétrica é a famosa lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm que vocês conhecem, né? U igual a RI ou V igual a RI, tá? Onde U ou V é a tensão elétrica, R é a resistência elétrica e I é a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica ela é proporcional à tensão elétrica e o fator de proporcionalidade é exatamente a resistência, tá? U é medido em volts, porque ela é uma diferença de potencial. Potencial é medido em volts, então a diferença de dois potenciais também vai ser medida em volts. Tá? Resistência é medida em ohms e I é medida em amperes. Tá? 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, se você tem uma corrente de 1 ampere, tá? Significa que em 1 segundo está passando 1 coulomb. Tá? Uma corrente de 1 ampere é uma corrente extremamente alta, tá, pessoal?
Para você ter uma noção, as correntes que a gente geralmente tem em circuitos eletrônicos é da ordem de miliamperes, né? Quando você vai acionar algum dispositivo, ou de microamperes quando você vai comandar um transistor, por exemplo, tá? Então, as correntes elétricas normalmente que vão aparecer são da ordem de miliamperes ou microamperes, tá? 1 ampere é uma corrente muito grande, né? Ok? Bom, vamos falar aqui então sobre resistência e resistividade, tá? A resistência elétrica, né? Ela de um condutor, tá? Ela vai depender do quê? Ela vai depender da resistividade, que é uma característica do material, tá? Do comprimento do seu material condutor, né? Certo? E da área de seção transversal do seu condutor. Então vamos pegar aqui 2 condutores, né? Tem esse condutor aqui e esse condutor aqui, né? Esse condutor aqui vai ter uma resistência elétrica maior, tá? Do que esse. Por quê? Porque esse condutor aqui ele tem uma área de seção transversal menor. Uma área de seção transversal menor representa uma resistência maior. Tá? A água vai passar pouca corrente aqui. Tá? Vai passar pouca corrente aqui. Já esse daqui tem uma resistência elétrica menor que esse daqui. Tá? Porque ele tem uma área de seção transversal maior. Tá? Então, uma área de seção transversal maior implica numa resistência menor. Tá? Agora vamos comparar esse condutor aqui com esse condutor aqui, tá? Ou esse daqui com esse daqui. Eles têm a mesma área de seção transversal, só que o comprimento desse daqui é maior do que o comprimento desse daqui. Então, esse daqui ele vai ter mais resistência elétrica do que esse daqui. E esse daqui vai ter mais resistência elétrica do que esse daqui. Tá certo? Então, essa é a nossa segunda lei de Ohm, tá? A resistência de um condutor é diretamente proporcional ao comprimento L do condutor, então L está no numerador aqui, né? E inversamente proporcional à área de seção transversal, ou seja, o A aqui, tá? E essa constante de proporcionalidade é a nossa resistividade, tá? Que depende, é claro, do material. Materiais com resistividade maior, tá? Vão apresentar resistência elétrica maior também, ok? A resistência elétrica ela também depende da temperatura do material, ou seja, quanto mais quente o material, tá? Maior a resistência elétrica. Então, você tem aquele exemplo que eu dei no começo da aula. Quando você acende a lâmpada, ela tem uma resistência elétrica baixa, né? Passa muita corrente, você tem um surto de corrente quando você liga, né, a chave para acender uma lâmpada incandescente, tá? Não uma lâmpada de LED, nem uma lâmpada fluorescente, mas uma lâmpada incandescente, quando você liga a chave, você tem um surto de corrente. E geralmente as lâmpadas elas queimam quando elas são ligadas, as lâmpadas incandescentes, tá? Exatamente por causa desse surto de corrente que acontece no momento que você liga a chave, tá? Então vamos falar aí da diferença de potencial de uma pilha ou bateria, né? Uma pilha, bateria ou fonte de computador ou celular, tá? Fornece uma DDP ou uma tensão elétrica nos seus terminais, tá? Essa DDP não varia com o tempo, ok? Então, uma pilha, bateria, fonte de computador ou celular fornece uma DDP, né, diferença de potencial entre os terminais, né, ou tensão elétrica nos seus terminais, que é constante em relação ao tempo. Tá? Então, se ela é constante, ela não varia com o tempo. Né? Quando você alimenta o seu computador com uma fonte, por exemplo, ou se você quiser alimentar seu computador com pilhas, também é possível, tá? Você está fornecendo uma corrente elétrica para o seu computador. Né? Então vamos supor que seu computador está parado, você não está mexendo com ele. Então está passando uma corrente elétrica pelo seu computador. Essa corrente elétrica ela é constante, tá? Porque a tensão nos terminais que você ligou a sua fonte aí é constante. Então o seu computador está oferecendo uma resistência à passagem dessa corrente elétrica. Né? Então a gente considera que seu computador é uma carga, tá? Possui uma resistência chamada resistência de carga. Tá? Esse conceito de resistência de carga é importante, vou falar depois para vocês. Tá? Então, ou seja, você aplicou uma tensão, quando você liga seu computador a uma fonte externa, é como se você aplicasse uma tensão a uma resistência, a um resistor. Tá? E por essa resistência, ou por esse resistor, que é o resistor de carga, né? Ou seja, o seu computador está funcionando como se fosse um resistor ali, consumindo corrente, tá? E gerando calor, né? Está passando uma corrente elétrica e essa corrente é proporcional à tensão.
né? E essa constante de proporcionalidade é igual à resistência do seu computador, que é a resistência de carga, tá? Então, né, essa corrente ela não varia também com o tempo, porque a tensão não varia com o tempo, né? Então, U é igual a RI, né? Se U não varia, I também não varia, tá? E essa corrente ela não varia com o tempo, ela é chamada corrente direta, tá? Ou DC, Direct Current, tá? Então, ela é uma tensão contínua e a corrente que passa é uma corrente contínua, tá? Então, quando a corrente não varia com o tempo, você tem a corrente chamada corrente contínua. Quando a tensão não varia com o tempo, você tem também a chamada tensão contínua, tá? Num dispositivo que fornece tensão contínua, há sempre um polo positivo, que a gente chama de VCC, e um polo negativo, que a gente chama de terra, tá? Então, a terra é o potencial zero, ou 0 volts, tá? Então, normalmente, o terra vale 0 volts aí. Em qualquer diagrama eletrônico, terra sempre vai valer 0 volts, tá? E o VCC, ele geralmente vale 5 volts, 12 volts, aí depende da tensão que você está alimentando o seu dispositivo, tá? A tensão fornecida pela tomada da rede elétrica, por outro lado, tá? É uma tensão alternada, tá? Então, na tensão alternada não existe polo positivo ou negativo, né? Quando você vai ligar uma tomada macho numa tomada fêmea, tá? Você não vê, né? Você não precisa saber qual que é o polo positivo e qual que é o negativo. Você pode ligar de qualquer jeito. Por quê? Porque é como se esses polos, tá? Negativos e positivos, eles se alternassem 120 vezes por segundo, né? Bom, então aqui a gente tem uma corrente contínua, né? O DC, Direct Current, tá? DC é Direct Current, corrente contínua, tá? E AC, né? É corrente alternada, Alternate Current, tá? Como que funciona a corrente contínua? A corrente é denotada pelo símbolo I, tá? E aqui a gente tem o tempo. Então, a corrente em função do tempo é uma constante. Já quando você tem a corrente alternada, tá? A corrente em função do tempo é uma senoide, tá? Então, aqui você tem uma corrente alternada. A frequência dessa corrente é geralmente a frequência da sua residência, geralmente 60 Hz, tá? Então, 60 Hz é a frequência da rede elétrica aí, né, da sua casa. Uma fonte de tensão contínua, quando ligada a uma resistência de carga, né, fornece uma corrente contínua. Da mesma forma, uma resistência de carga, né, o seu computador, o seu chuveiro, ou a sua fritadeira elétrica, ou qualquer outra coisa aí, né, quando ligado a uma fonte de corrente alternada, fornece o quê? Uma corrente alternada, tá? Então, por exemplo, se você for acionar um motor, tá? Esse motor ele tem que ser acionado pelo tipo de corrente que você tem. Por exemplo, se você tem um motor de corrente contínua, tá? Esse motor provavelmente não vai funcionar se você ligar ele em corrente alternada. E se você tem um motor que funciona com corrente alternada, provavelmente se você ligar ele na corrente contínua, ele não vai funcionar, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo, se você ligar na entrada do seu computador, que geralmente é 19 volts, se você ligar 19 volts AC, né, 19 volts de corrente alternada, se seu computador não tiver algum mecanismo para barrar a inversão de corrente, por exemplo, né, você pode danificar o seu computador, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre fontes de tensão contínua. Então, por exemplo, uma bateria de carro de 12 volts é uma fonte de tensão contínua, tá? Uma bateria de controle remoto de 9 volts também, uma pilha Panasonic aqui, né, alcalina, né, de 1,5 volt também é uma fonte de tensão contínua, tá? Que vai gerar uma corrente contínua no seu dispositivo. No dispositivo que você está conectando essa pilha ou essa bateria, né, você vai estar gerando uma corrente que é do tipo contínua, tá? Porque a sua tensão é contínua. Como eu disse para vocês, tensão contínua gera corrente contínua, corrente DC, tá? Uma fonte de computador ou de celular, né? Ou mesmo até uma pilha dessas que você coloca no seu relógio, né? Ou no seu medidor de glicose aí, né? Geralmente uma pilha CMOS, uma bateria CMOS de 3 volts, também uma fonte de corrente contínua, né? Aqui vocês podem observar, ó, a entrada é 110 a 220 volts, né? Ok? AC, né? Ok?
Então, essa corrente aqui é a corrente alternada, tá? Quando tem essa indicação aqui de 100 a 240 volts, significa que você pode ligar em qualquer tensão que vá desde 100 até 240 volts, porque provavelmente ele deve ter um mecanismo de regulagem de tensão interna, tá? E a saída 19 volts com corrente de até 2,1 amperes, tá? A corrente aqui significa que você pode consumir até 2,1 amperes, não pode consumir mais que 2,1 amperes, tá? Senão a fonte começa a esquentar, ela pode inclusive fundir, tá? Então, o máximo de corrente que essa fonte fornece é 2,1 amperes. Se você começar a drenar mais corrente do que ela está fornecendo, ela vai dar problema, tá? E a fonte de celular, geralmente, ela é uma fonte que tem USB. Na USB você tem 4 terminais, né? Você tem o dado, você tem o clock, você tem o VCC e você tem o terra, né? O que acontece se você colocar um pendrive numa fonte dessas daqui, né? Nada, né? Porque você só vai alimentar o pendrive, tá certo? Não vai ter, você não vai acionar os terminais você não vai acionar os terminais clock dados, tá? Você só vai alimentar com VCC e terra, então não vai acontecer nada, tá? Então na tensão alternada, tá? Na tensão alternada, a corrente é alternada também, tá? Então o que acontece na tensão alternada? É como se os polos se invertessem 120 vezes por segundo, né? Já que a frequência é 60 Hz, né? Então na frequência de 60 Hz significa 60 ondas desse tipo aqui, né? Ondas completas, né? Certo? Então, daqui até aqui você tem uma onda completa, ok? Então são 60 ondas dessas completas por segundo, tá? Então, no primeiro ciclo dessa onda, que é esse ciclo aqui positivo, é como se você tivesse um dos polos da tomada positivo e o outro negativo. E nesse ciclo aqui negativo dessa onda senoidal aqui de 60 Hz, é como se você tivesse um polo negativo e outro positivo na sua tomada. Então, numa corrente alternada, é como se os polos se invertessem 120 vezes por segundo numa frequência de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos, 60 ondas completas por segundo, ok? Aí você deve se perguntar assim, bom, a tensão contínua ela vem de pilhas ou fontes, né? E a tensão alternada, ela vem da onde, né? Ela vem de geradores, tá? Também chamados de dínamos, ok? Como é que é o funcionamento do dínamo? O dínamo nada mais é do que um motor que ao invés de ele fornecer, um motor que ao invés dele girar, tá? E consumir energia, você gira ele e ele fornece energia. Basicamente é isso, um dínamo, tá? E ele funciona pelo princípio da indução eletromagnética, tá? Quando você tem um campo magnético variável, você tem uma tensão variável nos terminais aqui, ok? As usinas hidrelétricas possuem geradores, tá? Que geram corrente alternada. Tá? Então a corrente alternada da sua casa vem de geradores nas usinas hidrelétricas, tá? Geradores ou dínamos, que nada mais são do que motores, né? Só que motores ao reverso, né? No motor você fornece corrente e ele gira. No dínamo você gira e ele fornece corrente, tá? Basicamente é isso. E por que ele fornece corrente? Por causa do fenômeno da indução eletromagnética, ou seja, se você tem um campo magnético variável, e você vai produzir esse campo magnético variável girando a sua espira aqui, tá? Então, você girando a espira, você varia o campo magnético, variando o campo magnético, você varia a corrente na espira, tá? E variando a corrente na espira, você varia a tensão nos terminais da espira, tá? Então, você gira o quê? Você gera o quê? Você gera uma tensão alternada, tá? Ou uma corrente alternada, ok? No caso, uma corrente alternada, né? Essa corrente ela vai ser armazenada e quando ela for fornecida, ela vai ser fornecida em forma de tensão, tá? Então, um campo magnético variável percorrendo uma espira gera uma corrente variável no interior da espira, tá? Uma coisa que vocês conhecem aí. Tá? Então, esse é o princípio de todos os geradores e todos os dínamos. Bom, como que nós convertemos a corrente alternada para corrente contínua? Tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Basicamente, a gente usa um transformador, né, para baixar a tensão de 120 ou 220 volts AC, tá?
para 9 volts, digamos, AC também, né? Ou seja, você vai ter 110 volts na entrada do transformador e 9 volts ou 5 volts na saída do transformador. Mas o transformador ele não muda o tipo de corrente. O transformador, você liga ele na corrente alternada e ele te fornece corrente alternada na saída. Então a entrada do transformador é corrente alternada e a saída do transformador é corrente alternada também. Tá? Só que o transformador ele abaixa a tensão ou sobe a tensão alternada. Tá? Então vamos supor que você usou aí um transformador para transformar 110 volts ou 220 volts em 5 volts. Né? Então, por exemplo, se você abrir o carregador do seu celular, você vai ver um transformador dentro do carregador do seu celular. Esse transformador vai converter 220 volts ou 110 volts para 5 volts, só que 5 volts corrente alternada. Tá? Em seguida, você vai ligar esses 5 volts de corrente alternada numa ponte de diodos, tá? E essa ponte de diodos você vai ligar num capacitor, tá? E esse capacitor ele vai fazer a retificação da corrente, tá? Vai transformar sua corrente alternada numa corrente contínua, tá? O que é retificar? Retificar é tornar reto, tornar o quê? Constante, tá? Porque a corrente contínua é o quê? Constante, tá? Então toda fonte, seja ela de celular ou de notebook, contém esse anterior circuito retificador, que consiste de um transformador ligado a uma ponte de diodos, que por sua vez é ligado a um capacitor, tá? A gente vai ver detalhes sobre isso nas próximas aulas, ok? E o transformador ele é muito importante, tá? Porque ele isola, né? Ele isola a corrente da sua rede, né? Da sua rede de alimentação de casa, do circuito que você está alimentando, tá? Então, por exemplo, se você tem um carregador de celular que tem transformador, muito dificilmente você vai morrer, tá? Por causa de choque elétrico, tá? Porque a rede elétrica, através do transformador, ela é isolada da rede do circuito do seu celular, tá? Então, a menos que exista uma comunicação entre algum terminal desse transformador com a carcaça do carregador ou com o terminal do seu carregador, tá? Não tem como você tomar um choque de 110 volts com um carregador de celular. Agora, se o carregador de celular não tem transformador, aí é possível que isso aconteça, tá? Bom, e o contrário, né? Como é que nós convertemos corrente contínua para corrente alternada, tá? Então, a transformação de corrente contínua para corrente alternada é feita por um dispositivo chamado de inversor. Inversor, ele é um nome não muito adequado, tá? É um nome ruim para esse tipo de coisa, tá? Porque inversor significa inverter polaridade, tá? E o que esse circuito faz não é inverter polaridade. É inverter polaridade de um modo persistente, né? E periódico, com o tempo, tá? Então, o inversor não é um nome muito bom, mas o que ele faz é basicamente converter a corrente contínua de uma bateria, por exemplo, uma corrente alternada de tensão maior, né? Então, basicamente, ele é um circuito oscilador, né, que vai gerar uma onda de tensão variável na saída, tá? E geralmente, né, a entrada é 12 volts, a saída é 110, né? Então, ele é o oposto da fonte, tá? Ele é o simétrico, é o dual da fonte, aí, ok? Enquanto a fonte ela converte corrente alternada para corrente contínua de menor valor, né? Digamos de 110 para 12 volts, o inversor ele vai fazer o quê? Converter 12 volts para 110 volts, né? 12 volts DC para 110 AC, né? Enquanto a fonte converte 110 AC para 12 DC. Então ele é o dual aí, né? Tanto é que se você desmontar uma fonte e tiver uma bateria, você consegue criar um inversor aí com um transistor ou com outros tipos de circuito, tá? Um exemplo de inversor é o no-break, tá? O no-break ele é um inversor, ele tem uma bateria que ela é carregada, né, durante a operação normal do no-break. Quando falta energia, essa bateria entra em ação e você tem uma circuitaria dentro do no-break que converte a tensão contínua da bateria para uma tensão alternada de 110 ou 220 volts na saída do seu no-break, tá? Internamente, tá? Todos os dispositivos eletrônicos, quando eu falo de dispositivos eletrônicos, eu falo aí do seu computador, da sua TV, do seu DVD, do seu rádio, tá? Internamente, todos eles usam corrente contínua para alimentação e polarização dos transistores,
ok? Então, se eles não forem alimentados com uma fonte de corrente contínua, né? Ou seja, né, se eles forem ligados à tomada, né? Quando eu falo fonte de corrente contínua, eu estou falando tanto uma fonte de computador quanto uma bateria ou uma pilha, tá? Uma fonte DC, uma fonte de corrente direta, tá? Então, se eles forem ligados diretamente à tomada, internamente eles vão ter uma fonte. Isso é líquido e certo, tá? Por quê? Porque você primeiro tem que converter a corrente alternada para corrente contínua, para depois você poder usar a corrente contínua internamente. Então, eles vão ter uma fonte dentro deles, tá? Então, esse curso, ele é focado, esse curso nosso aqui, ele é focado inicialmente em corrente contínua. Então, muitos exemplos que nós vamos dar, muita coisa que nós vamos desenvolver aqui e falar, sobre corrente contínua, tá? Lógico, né, que a corrente contínua é interessante, porque se você só tivesse corrente contínua, tudo seria estático, né? Ok? Então você vai ter variações de correntes aí, ou seja, a corrente mais interessante, a corrente que produz movimento do seu alto-falante, que produz diferentes pixels na tela do seu computador, etc., são correntes alternadas, tá? Mas, assim, o nosso foco inicial vai ser corrente contínua, para depois nós podermos estender tudo que nós estudamos de corrente contínua para corrente alternada e fazer modelos de corrente alternada para os nossos dispositivos, tá? Então, todo estudo da eletrônica começa pelo estudo da corrente contínua, tá? E no final do curso, nós vamos falar um pouquinho sobre corrente variável, corrente alternada, né? Então, vamos falar aqui sobre os símbolos das diferentes fontes de corrente contínua, né? Por exemplo, uma bateria, né? Qual que é o símbolo dela? Esse símbolo aqui, tá? Ela gera tensão constante, tá? Essa tabela aqui eu peguei da Wikipedia, tá, pessoal? E esse símbolo aqui é o símbolo de equivalente, tá? Então, esse tipo de bateria aqui tem esse símbolo aqui, tá? Já uma bateria com diversas células, tá? Como uma bateria de carro, por exemplo, né, que tem várias baterias em série, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Ela vai ter esse símbolo aqui, tá? Também gera tensão constante. Uma fonte de computador, né? Ela gera tensão constante, mas ela tem um símbolo diferente, que é esse daqui, tá? É uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão AC, uma tomada, por exemplo, vai ter esse símbolo aqui, tá? Um gerador, né, um dínamo, vai ter esse símbolo aqui, tá? A tensão elétrica é gerada pela indução eletromagnética, que é gerada pela rotação mecânica do gerador, tá? Então você roda aqui e produz uma tensão alternada na saída, tá? E aqui nós temos uns símbolos. E aqui nós temos um resumo, né, do que já foi falado. Então aqui nós temos uma fonte de tensão. Você tem também o símbolo para a fonte de corrente, que a gente vai discutir depois, quando falarmos do teorema de Thevenin e o teorema de Norton, tá? A gente tem a fonte de tensão AC, a gente tem o gerador, a célula de bateria, uma bateria constituída de várias células, né, como uma bateria de carro, por exemplo, uma fonte de tensão controlada, em que você tem o regulador, tá? Ou uma fonte de corrente controlada também, que você tem o regulador aí para controlar, para deixar a corrente constante, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje, foi a nossa primeira aula de eletrônica. Na próxima aula nós vamos explicar para vocês como utilizar o multímetro para medir fontes de tensão contínua, fontes de tensão alternada, tá? E também usar o multímetro para medir resistores, tá? Que são componentes eletrônicos que possuem resistência elétrica. Então até mais, pessoal, até a próxima aula aí e bons estudos.